Amado Padre Marco Antônio, queridas irmãs religiosas, lideranças, ministros desta nossa querida comunidade de São Vicente, onde nós estamos concluindo a primeira visita pastoral minha a esta paróquia e a 10ª na diocese. Continuamos neste domingo a escutar Jesus que fala-nos do reino dos céus. Saído da barca à beira-mar, chegou em casa. Ele nos conta ainda 3 parábolas. Nós concluímos hoje a leitura do 13º capítulo de São Mateus, onde nosso Senhor fala do reino e nos exorta através de muitas parábolas. As parábolas do reino dos céus, que é como um tesouro escondido num campo. Um homem encontra e, cheio de alegria, vende tudo e o adquire. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. O homem vende tudo e, fascinado por sua beleza, a adquire. Observemos, meus irmãos, que Jesus nos quer fazer compreender que quem encontra o reino sai de si, desaprisiona, vence o egoísmo, vence o fechamento, porque o reino é abertura, é cura, é paz. E assim a pessoa encontra o sentido da vida, encontra aquilo porque vale a pena viver. Quem de verdade encontra o reino, quem o experimenta, muda para sempre a sua existência. Vai ligeiro, vende tudo, fica cheio de alegria. Nós podemos perceber as experiências que as pessoas fazem do reino através da confissão, através da participação de um encontro de casais, do encontro de jovens, do EJC e de outros encontros. Quando se faz um acampamento, ouvindo as palestras, as orações, as pessoas mudam de vida, porque o encontro com o reino de Jesus é um divisor de águas na vida das pessoas. Encontrar o reino é encontrar o próprio Jesus. E encontrar Jesus de verdade é encontrar a razão de viver, o sentido da nossa existência. Quando ouvimos os jovens que deixam o mundo pagão, deixam as drogas, deixam as práticas de prostituição, de ignorância, nós escutamos: Jesus mudou minha vida. Minha vida agora é outra, depois que eu o encontrei. Quantos cristãos experimentam isso? Quantos fizeram-se loucos, pareceram loucos por amor de Cristo? Quantos jogaram fora amores, apegos, família, projetos, bens materiais? Nós temos aqui 2 religiosas jovens, que o mundo olhará para elas sempre dizendo: mas que besteira, porque deixou tudo para se consagrar. Mas elas sabem no seu coração o valor disso, de ter deixado tudo, deixado a fama, deixado a possibilidade de ganhar dinheiro, deixado o convívio familiar para se tornarem esposas de Cristo, numa vida totalmente doada à consagração nos conselhos evangélicos, da pobreza, da obediência e da castidade. Assim, queridas irmãs, com o hábito de vocês, quando percorre as ruas, vocês evangelizam,
porque os cristãos, os que têm Deus, vão louvar pela vida de vocês. E os pagãos, os que estão longe da luz e da verdade, vão se questionar. Por que elas têm essa coragem? É assim, a nossa vida deve ser marcada por esse testemunho frequente da nossa intimidade com Jesus. O que nos leva a essa renúncia por causa do reino? O que aconteceu com Santo Antão, que vendeu todos os seus bens e deu aos pobres e foi viver no deserto sozinho, com a sua Bíblia, com as suas orações? O que aconteceu com São Francisco de Assis? O que aconteceu com a beata Madre Teresa de Calcutá ou com a irmã Dulce dos pobres? O que aconteceu com aquele moço que largou tudo e foi ser religioso? Com aquela moça que, sem juízo, que entrou numa comunidade de vida, num instituto, para entregar a sua vida totalmente a Cristo? O que aconteceu com aquele casal que mudou seu modo de viver, seu currículo de amizade, que deixou suas badulações? O que aconteceu com São Maximiliano Maria Kolbe, que entregou a sua vida no lugar de um pai de família? Com o bem-aventurado José de Anchieta, santo, que deixou sua pátria ainda jovem sacerdote e se embrenhou no Brasil selvagem do início da colonização para anunciar Cristo aos índios, sem nunca mais ter voltado à sua terra natal. O que aconteceu com todos esses? Eles simplesmente descobriram o tesouro. Eles encontraram uma pérola de valor imensurável. Eles experimentaram a paz, a doçura, a verdade do reino dos céus. Realidades que nós não enxergamos com os olhos da carne, mas que nós percebemos e acolhemos com o olhar da fé, da força do Espírito que está dentro de nós. Assim, irmãos, estejamos atentos. Quem é mole nas coisas de Deus, quem é pouco generoso no seguimento de Cristo, quem sente como um fardo os apelos do Senhor, não experimentou ainda, não encontrou o tesouro, não viu a pérola de grande valor, não descobriu de verdade o reino dos céus. Nesses dias de visita, nós tivemos pessoas que estiveram presentes em todos esses momentos, servindo, ajudando. São pessoas que encontraram o tesouro, que encontraram o sentido da vida nas coisas de Deus. Cristãos cansados, católicos apáticos, sem entusiasmo, pouco generosos, com uma lógica igual à do mundo, não são cristãos que nunca experimentaram a paz do reino, a beleza do reino, a doçura do reino, a plenitude do reino que Jesus nos mostra e nos dá. Quantos católicos de fachada, batizados, crismados, casados na igreja, mas não tem compromisso com a Santa Missa, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com a sua família. Nunca se viu tantas famílias fracas que não conseguem educar seus filhos para Deus, que não conseguem tirar seus filhos do mundo, porque não rezaram, porque não prepararam bem esses caminhos. Famílias que querem apontar para os filhos o caminho da riqueza, o caminho do sucesso. Isso é importante, mas em primeiro lugar o reino. Nós precisamos de pessoas cheias do reino de Deus nos seus corações, na política, na administração pública, no parlamento,
no mundo empresarial, no mundo dos negócios, no mundo da educação, da saúde, da cultura. Nós precisamos de católicos firmes, conservadores, que guardam os valores fundamentais da defesa da vida, da promoção da família cristã, da promoção da liberdade, do respeito à propriedade privada, do respeito ao próximo. Somente quem experimenta a grandeza do reino pode ser testemunha de Deus dentro desse mundo caótico que nós estamos vivendo. Mundo de imoralidades, mundo de ateísmo, mundo de ignorância, um mundo que perdeu o sentido da cultura, da intelectualidade, dos valores que marcaram as bases de sustentação do Ocidente. Mas nós não vamos perder a igreja para essa gente. Nós não vamos perder a esperança. Eles podem tentar a todo custo derrubar os valores, desconstruir a família, desconstruir os nossos jovens. Mas a verdade sempre vence, porque o erro e a mentira podem fazer muito barulho, mas são natimortos, não tem sustentação. As ideologias, todas essas mentalidades estranhas que nós estamos vendo, toda essa violência que se impõe contra a liberdade de expressão, toda a tentativa de calar as vozes que defendem a vida, que se colocam contra o aborto, a favor da vida, a favor da família, a favor da liberdade, essas vozes são roucas e elas morrem, porque elas não têm fundamento. O ateísmo, o materialismo, o comunismo, capitalismo selvagem, tudo isso não vinga porque não tem raízes no reino. Não tem o entusiasmo das pérolas divinas. E quando nós colocamos a nossa afeição somente às coisas humanas e passageiras, nós entramos em fracasso, e grande fracasso. O reino tem pressa, o reino faz vibrar, o reino nos impele, porque descobrir o reino é experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo. Quantos de nós se entusiasmam com tantas coisas e são tão lerdos, tardos, quando se trata do Senhor e do seu reino? O que seria de nós sem o reino de Deus? Homens e mulheres vazios, gente sem sentido para a sua vida. Percorrendo a nossa cidade, e vocês podem observar isso, nós vamos encontrando uma série de pessoas bêbadas, pessoas imersas nas músicas mundanas, nos vícios, nas drogas. Essas pessoas estão buscando nessas coisas um alento para a angústia de sua vida, mas não encontrarão, porque ali não tem as pérolas do reino. Na bebedeira, nas drogas, na prostituição. Nada disso pode acolher o reino. A pornografia, pedofilia, abusos, violência familiar, tudo isso é fruto de um coração pagão, ou de corações que não têm Deus. No entanto, meus irmãos, o sonho de Deus é que todos possam encontrar o seu reino. Para isso Ele nos ensinou, para isso nos destinou. Escutemos o apóstolo que nos ensinou hoje na sua leitura. Por aqueles que Deus contemplou com seu amor desde toda a eternidade, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho,
E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Nós somos chamados a viver esse caminho da escuta de Deus, dos apelos divinos e a certeza que Deus nos envolve com a sua justiça, com seu amor. Isso nos coloca diante de duas realidades, caríssimos. Primeiro, o dever que temos de anunciar o reino a toda a humanidade. A paróquia São Vicente, eu creio que não atinge 10% do povo do nosso ambiente geográfico paroquial. Tem muita gente precisando do anúncio. Tem muita gente precisando de uma visita de alguém da igreja. Tem muita gente que está precisando de oração. E nós às vezes perdemos tempo com internet, com televisão, com tantas bobagens, com pecuária, com isso e aquilo. Por que a igreja hoje está vazia? Festa de pecuária. Gente que vai passar a noite na bebedeira, que não foi à missa, embora seja batizado. É o paganismo. Nós precisamos evangelizar, levar a palavra de Cristo a tantas pessoas. Porque a igreja, meus irmãos, ela é missionária. E nós, pelo nosso batismo, somos missionários, anunciadores do reino dos céus. Uma igreja, uma paróquia, uma diocese que não tenha o desejo, que não sinta a necessidade de levar Jesus aos que ainda não o conhecem, é uma igreja morta. Uma igreja que já experimenta o fracasso, pois não experimenta a alegria de crer. Quantas paróquias, quantas igrejas que estão morrendo, inclusive na Europa? Falta de fé, falta de entusiasmo dos católicos, dos padres, dos bispos. Se nós não tivermos esse entusiasmo pelo reino, se nós não tivermos esta alegria de possuir as pedras, uma associação, não é uma ONG, como diz o Papa Francisco. A igreja é a expressão viva do mistério do ressuscitado. E uma igreja que não reza, uma igreja que deixa a ideologia, da teologia da libertação ecofeminista, entrar na sua pastoral, uma igreja que vai morrendo. Nós vamos começar a Jornada Mundial da Juventude com o Papa em Lisboa, agora no início desse mês, até o dia 6. O que os jovens vão fazer na jornada? Rezar, renovar sua fé, conhecer outras pessoas que rezam em diversos lugares do mundo e buscar a conversão. A Jornada Mundial da Juventude, criada pelo Papa São João Paulo II, ela é um foro de trabalho com os jovens para que estes encontrem Jesus Cristo. E encontrando Jesus, se convertam a Ele e tenham suas vidas melhoradas na fé e na vida moral. A jornada deve ser o lugar do anúncio das pérolas do reino, para que os jovens ali possam ver a grandeza de Cristo na sua igreja. Gente de todas as línguas que oram, que rezam no mesmo altar, que escuta a mesma palavra e os mesmos apelos. Nunca nos esqueçamos, quem encontra algo de muito bom, sempre sente o desejo de comunicar, de partilhar, de tornar conhecido aos demais. Quando a gente se converte de verdade,
a gente começa a pensar nos parentes, nos amigos que não têm a experiência de Deus que a gente tem. Às vezes a gente é maltratado por causa disso. Quando você fala de Deus, muitos de vocês não podem falar de Deus na família de vocês, vocês são zombados, são ridicularizados. Mas a gente tem que aprender que o reino de Deus a gente anuncia também com a vida, sem palavras, só com o jeito da gente viver, com a sobriedade, com a honestidade, com o testemunho de santidade. Não precisa ter aquela preocupação, eu tenho que falar. Viva, mostre com a sua vida que você é alguém que encontrou a pérola do reino, o reino da alegria, o reino do amor, o reino do perdão, o reino da partilha, o reino da entrega. Há uma segunda realidade que nós precisamos levar em conta. Descobrir o reino exige um olhar iluminado pela graça de Deus. Sozinhos, com nossas próprias forças, somos incapazes de discernir esta presença do reino. A conversão não é um ato somente da minha vontade. A minha conversão, ela se deve à ação de Deus. Sem essa ação de Deus não vamos adiante. Uma paróquia que não reza, que não adora, onde o povo não confessa os seus pecados, onde as pessoas não praticam o bem aos que sofrem, ela não vai adiante. Vocês podem ver quantos diretórios políticos já foram fundados em Formosa, já morreram todos. Quantos sindicatos já foram fundados nessa cidade e já morreram? Quantas associações, quantas coisas já fizeram e já morreram? Porque é coisa humana. Por que a igreja não morre? Porque nesses quase 50 anos da diocese nenhuma paróquia foi fechada? Porque a igreja não é dos homens, ela é de Deus. Nós, os seus ministros, somos passageiros. Mas a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo, que revela no nosso coração que sem Deus a gente não é nada. Que um sacerdote sem Deus, um bispo, um diácono, uma religiosa, um casal cristão sem Deus, não prospera, não vinga. Vocês sabem de quantos padres que na nossa diocese deixaram o ministério. Por que deixaram? Porque esqueceram de contar com a graça de Deus. Aí você não conta com a graça de Deus, o mundo oferece os seus tesouros. E os tesouros do mundo são tesouros ocos, vazios, que terminam. Por isso, meus irmãos, é necessário suplicar como Salomão, na leitura de hoje, com o coração para compreender. Dá ao teu servo um coração compreensivo, um coração que escute. Ou seja, dai-nos a sabedoria, para a gente saber separar o joio do trigo, como nós escutamos no domingo passado. Porque o joio parece com o trigo, mas não tem semente, não dá nada de lucro para ninguém. E o trigo sim, ele traz o vigor das sementes que alimentam o nosso corpo. No evangelho de hoje, Jesus termina perguntando: compreendeste essas coisas? Então nós precisamos pedir: dai-nos, Senhor, um coração capaz de compreender, um coração que escuta, um coração que busca entender os sinais dos tempos. Vale a pena deixar tudo pelo reino. Sem o auxílio de Deus, ninguém é forte, ninguém é santo. Mostra-nos o tesouro que é o teu reino. Faz-nos encontrar a pérola de grande valor, pela qual vale a pena perder tudo e tudo nela encontrar.
Faz-nos sentir que pelo reino vale a pena deixar redes, barcos, a vida perder, deixar família e dinheiro não ter. Por isso, irmãs, vocês duas tão jovens, nunca olhe para trás. Nunca se arrepende desse passo que vocês deram em favor da consagração. Não há riqueza maior do que se consagrar totalmente a Deus. Concluamos agora com a última das 7 parábolas do capítulo 13. O reino dos céus é como uma rede jogada no mar deste mundo. Ela apanha todo tipo de peixe. Apanhou a mim, apanhou a você. Olhem a igreja, olhem a nossa comunidade. Há de tudo. Todo tipo de gente nós temos na paróquia. Todo tipo de cristão. Mas um dia a rede será puxada para a margem. E os peixes bons serão recolhidos nos cestos do Senhor. E os peixes ruins serão lançados fora para o fogo, para queimar-se. Eis como Jesus termina, prevenindo-nos que é necessário decidir-se pelo reino, que nossa vida valerá ou não a pena, terá ou não sentido, dependendo de nossa atitude em relação ao reino que Ele veio anunciar. Eu espero, meus irmãos, que na escuta da palavra, nas celebrações, nas orações, nos rosários, na adoração que nós fazemos nesta paróquia, nas rezas nos lares, nós possamos amadurecer cada vez mais o nosso amor pelo reino. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele é real, e a gente o sente pela fé. O reino deste mundo é visível, ele é marcado pela vaidade, pelo orgulho, pelo apego às coisas passageiras. Esse é o mundo, esse é o nosso mundão sem porteira, que as pessoas vão entrando e perdendo a sua paz, perdendo a sua vida, mergulhando seus corações naquilo que não tem sentido. Quanta tristeza! Olhemos para as nossas autoridades nesse mundo. Poucas encontraram o reino. Quantas autoridades nossas que vão para o inferno? Porque só pensa no roubo, na corrupção, na mentira. Político que aprova aborto não vai para o céu. Gente que mente para enganar o povo não vai encontrar a pérola. Nós estamos agora prestes a ver o aborto aprovado no Brasil, com o apoio de uma grande quantidade de políticos ateus e comunistas que não valorizam a vida, que não valorizam a família e querem a todo custo acabar com a liberdade, porque não aceita quem pensa diferente deles. Nós que buscamos o reino, não vamos nos deixar levar pela cultura de morte. Nós vamos dizer sempre que a pessoa humana tem direito de ser feliz desde a concepção até o declinar natural da vida. Nós vamos morrer defendendo a família, como a Sagrada Escritura nos orienta. Nós vamos terminar a nossa vida dizendo graças e louvores se dê a todo momento, adorando a Jesus Eucarístico. Nós vamos terminar a nossa vida com o rosário na mão, o rosário de Nossa Senhora, que é a nossa força contra o demônio, contra a cultura de morte, contra o ateísmo, contra esse mundo estranho que quer tirar a liberdade da fé, que persegue a igreja, que mata os cristãos. Nós cremos na vida, cremos na família, cremos no amor e cremos que Deus nos faz
sempre livres no seu divino poder. Que a Imaculada Conceição nos ajude a viver a nossa fé nesses tempos cabulosos. Creio em Deus Pai.